Meu nome é Pedro Gerolimic, eu sou professor, sou contador de histórias e hoje tive o grande prazer de ministrar o primeiro curso de Storytelling aqui nessa Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu queria dar algumas dicas para você que está me ouvindo, que quer contar uma história, quer contar uma história bacana, uma história relevante, uma história que, na verdade, engaje o seu público, né? Que seja engajadora, que seja motivadora. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que ter o desenvolvimento de uma história. O que está presente no desenvolvimento? Principalmente os personagens, né? Então você tem que falar com quem? Quem é que vai contar aquela história ali? Quem é o personagem principal? Quem são os outros personagens que vão interagir na história? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do desenvolvimento é o aonde, né? Onde aquela história vai estar se desenrolando? Onde aquela história vai acontecer? O máximo de detalhes, o máximo de riqueza, isso faz nos teletransportar para aquele espaço. Quando a gente está ouvindo uma história que ela é rica em detalhes, que ela consegue mostrar para a gente onde está acontecendo, isso faz com que a gente vá até aquele local, faz com que a gente se imagine naquele local. Então são elementos que são fundamentais, contar com detalhes sobre o personagem e sobre o local. O segundo ponto, a gente começa a desenvolver o clímax. A história, gente, vamos combinar uma coisa, né? A história, para ser legal, ela precisa ter fatores que vá, né? Ela não pode ser uma história linear, que vá certinha do começo até o fim. A história precisa de altos e baixos. Então, o primeiro ponto que a gente gosta de falar é de um fator motivacional. O que motivou aquela história ali? O que motiva, por exemplo, um parlamentar a entrar para o mundo da política? O que motiva a pessoa a empreender aquela história? Então, ela recebe um chamado. Um chamado pode ser da sua base de apoio, o chamado pode ser de um amigo seu, o chamado pode ser de um chefe, de alguém que geralmente é uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais velha, que vai te chamar para cumprir junto àquela missão ali. O segundo acontecimento é um acontecimento improvável. É como eu falei, as histórias lineares não são as melhores histórias. A história é legal quando ela tem uma série de coisas que fogem ao destino, fogem ao roteiro já estabelecido para aquele personagem. Então, a história bacana é a que tem esse conhecimento improvável. Pode ser o risco, né, da sua carreira, pode ser risco de vida, pode ser alguma coisa que coloque em xeque seu conflito, um conflito de interesse, um conflito de emoções, um conflito pessoal, enfim. Então, a história, ela para ser divertida e para ser engajadora, ela precisa de um acontecimento improvável. E, por fim, a gente trabalha aí o desfecho, né? Que eu posso passar uma dica, seja criativo, né? Os melhores desfechos, aqueles que mais engajam, são justamente aqueles que não esperam, que a gente não esperava, né? Então eu tenho certeza que o parlamentar que contar uma boa história, o político que contar uma boa história, ele vai conseguir o engajamento da sua base de apoio, ele vai conseguir o engajamento da população e vai tornar muito mais fácil o caminho para poder ser um representante legítimo do nosso povo, porque a gente espera isso. Nós esperamos políticos que tenham uma história de vida, nós esperamos políticos que tenham uma história de identificação com o nosso povo e que a gente possa ter cada vez mais um Estado melhor, que a gente possa ter cada vez mais uma classe política que possa nos representar como nós gostaríamos que fossem representados.